esse é o croquis BL e eu fiz duas versões. Vou explicar a versão 1 e a versão 2. A versão 1 é mais parecida com o que os clientes usaram como referência, certo? Já a versão 2 tem algumas diferenças e aí eu vou explicar os prós e contras também, tá? Vamos às metragens, então. A versão 1, o terreno é 360 metros, certo? É um terreno muito bom, de 12 por 30. Nesse caso, a área total a construir seria 188. A versão 2 já é menor, até por isso tem duas versões, certo? E aqui a gente considera duas etapas a ser construídas. A primeira é a que está em cinza, certo? Que seria a parte principal. 2 quartos, sala, cozinha, depósitos, banheiros, certo? Aqui também. Já a parte em branco poderia ser construída numa segunda etapa, que seria o quarto suíte, certo? Ou o terceiro quarto, mais a garagem, que seria para uma segunda etapa também. Então, aqui tem a metragem. Por que a gente trabalha bastante nessa metragem aqui e também em relação ao que vai ser construído agora e depois? Por conta da construção ser por etapas, a gente já sabe desde o início, para facilitar depois, evitar transtorno, né, em obra, e também porque vai passar por financiamento a primeira etapa. Então, se a gente conseguir diminuir, né, com certeza, o menor metragem, menor valor, menor juros, então tudo isso influencia. Vamos lá, então, para o comparativo aqui. Antes de falar sobre cada uma detalhadamente, eu queria comparar só a questão de quintal e explicar que quando a gente vai realmente decidir um projeto, principalmente para a família que for assistir, são muitos prós e contras. Eu falo que nem casa em chácara vai ser a perfeição, né? Porque tem posição solar, tem questão de circulação de vento, ventilação, corredor, tudo isso, tá? Então, o que eu aconselho fazer? A gente comparar por cômodo. Olha, nessa cozinha tá assim, essa cozinha venceu dessa, né? Quais pontos vai na balança aí da utilização do imóvel vai pesar mais para a escolha de cada um, tá? Então, nessa versão aqui, eu consegui deixar, além de uma garagem dupla, que seria o mínimo, cabe até uma garagem tripla, por isso que eu coloquei aqui. Uma parte muito boa dessa garagem, começando, é que ela é deslocada da casa, tá vendo? Então, para fazer ela depois, é muito mais fácil também, né? Ela não precisa ser feita junto, pode mudar até o estilo da casa, né? Alterando, e ela tem essa questão que a garagem pode caber até 3 carros. Além disso, a porta da sala fica coberta. Bom, olhando em relação ao todo aqui também, uma coisa que a gente consegue observar é o quintal como que ficou. Então, nessa versão 1, a gente disse que a casa é em L, né? Porque o quintal ficou com visualização tanto da parte da cozinha quanto dos quartos, certo? Já nessa segunda versão aqui, ele ficou com vista da cozinha e apenas o quarto suíte. Os outros quartos não tem essa questão do quintal, a visualização, tá? Bom, agora que eu falei esse geralzão aqui, eu vou explicar sobre a posição solar, tá? Aqui embaixo tem a rosa dos ventos. A gente já colocou na posição que tá lá no terreno, certo? E vai explicar para vocês entender como que funciona essa posição solar. Então, o que significa isso? O sol nasce daqui para lá, então quer dizer que essa frente pega sol, certo? O meio-dia tá nessa lateral aqui, então, por exemplo, vai atingir o vidro dessa sala, né? Que não é uma coisa nada boa, né? Pega aqui o sol da tarde mesmo, aqui do meio-dia, certo? O sol poente, ele se põe nessa direção aqui, ó, daqui para cá. Então, aqui vai acabar fazendo uma sombrinha aqui. Por exemplo, se for de piscina, teria que ser nessa lateral aqui. E essa posição aqui, ó, sem sol, e sol nascer, que é essa lateral, não pega tanto sol daqui para lá. Então, não tem problema, por exemplo, essas janelas aqui não vai ficar pegando um sol tão forte, tá? O sol mais forte mesmo vai ser nessa lateral aqui. Então, aqui mesma coisa. O sol nasce aqui, então aqui é tranquilo, ó, sala e cozinha. E aí, nesse caso, o sol pega nessa lateral aqui, ó. Então, nessa parede dos quartos, como lá tem vizinho, né? Vizinho, então é tranquilo, não é esquina, assim, nesse sentido, tamparia, né? Mas tem essa questão também que a gente tem que sempre se preocupar, tá bom? Bom, agora falando desses termos gerais, né? Eu queria falar sobre essa ampliação antes de focar em cada versão. Essa versão aqui, versão 1, a parte da garagem é tranquilo de ampliar, certo? Porque ela é deslocada, né? Então é tranquilo também. Já o quarto suíte é um pouco mais complicado, por quê? Porque tem que passar por dentro da casa, certo? Então eu deixei um corredor aqui coberto, tá? Tanto que a metragem tá um pouco maior, dá pra gente até fazer ele descoberto, mas eu coloquei ele coberto, já vou explicar o comparativo, né? Porque esse é coberto e esse não. E seria um pouco mais complicado de ampliar essa suíte aqui, certo? Mas a frente seria mais fácil também de concluir. Já na segunda versão, toda a ampliação está na frente, o que seria mais tranquilo. Então, por exemplo, que está pronto aqui, até essa calçadinha externa, pode já fazer como última versão mesmo, porque ela não vai
não vai sofrer esse transtorno de obra, né? Então aqui, ó, seria mais fácil construir esse depósito, o terceiro quarto e a garagem, certo? Agora vamos focar em cada versão. Aqui nós temos um 3D simples, tá? Dessa versão 1, que vai ajudar eu a explicar, vocês a visualizarem, né? Espaço, como que então fica mais tranquilo de eu conseguir explicar. Importante dizer que esse 3D não é um projeto de interiores, né? Tanto que ele nem tem telhado, ele só tá aqui com como se fosse a laje, né? Não tem esses detalhes. Ele serve justamente para a gente entender o layout e facilitar nas nossas decisões, certo? Então vamos começar aqui pela frente. Pela frente, pessoal, a gente deixou essa lateral, pode ser grade ou vidro, depois a gente vai decidir em questão estética, né? E a gente coloca aqui porque seria justamente o vidro da sala, que ficou aqui para frente, certo? Poderia ter uma entrada de pedestres, um portão separado, que é esse daqui, e depois o portão de entrada dos carros. Aí eu centralizei esse portão, ó, que ficou grande, até 4,50, no meio dessa garagem aqui, certo? Eu coloquei a garagem tripla por 2 motivos. Primeiro, porque teve essa possibilidade, né? Cabe com tranquilidade 2 carros, caminhonete, a questão aqui da moto também. E segundo, para cobrir essa porta de entrada, não pegar tanta chuva e não estragar ela, tá? Então eu centralizei. Essa lateral aqui eu não coloquei, mas seria basicamente nosso muro de serviço, onde teria, por exemplo, lixeira, teria o padrão de energia, tudo isso para a gente conversar aqui, tá bom? Bom, em questão a recuos, aqui a gente está o mínimo, certo? Então a casa aqui está afastada a 9,5, né? Que seria aqui 15 mais 9, 35, porque é 5 metros de recuo, mais 4,5 de garagem, tá? Elô, cabe carro aqui nesses 5 metros? Até cabe, mas manobrado, né? Não vai caber um atrás do outro, certo? Então tem a situação também. E o jardim ficaria aqui na lateral, na frente do vidro, certo? Nessa lateral aqui. Então, nessa questão da frente, acaba que perde, né, em sentido, essa região aqui. Porque eu não construí, eu decidi recuar a casa e deixar mesmo como jardim aqui, tá bom? Então, vamos continuar, então. Agora, para falar dos outros cômodos, eu vou entrar no imóvel. Aqui, olha só. Então, entrando aqui no imóvel, vou entrar pelo pedestre. O que eu vejo? A garagem para 2 carros e tem 2 entradas. Tem a entrada de serviço, que é essa porta aqui, certo? E tem a entrada da sala, né? Teria que ter esse pilar aqui para segurar essa garagem e o vão dessa garagem seria 8,90. Então, por exemplo, a gente orienta para ser em estrutura metálica, com certeza, né? Por conta do vão, que é muito grande. Aí aqui poderia subir o pé direito só dessa sala aqui, sem problema nenhum, e fazer o jardim aqui na lateral. Vamos entrar então aqui na sala, pra gente ver ela. Então, focando aqui na sala, pessoal, o que a gente encontra? A sala tem um pé direito mais alto, dá para colocar o vidro, que a família pediu também. Cabe um sofá de 3,25 até, né? Então, por exemplo, cabe uma poltrona e um sofá, só se for um sofá em L, que não seja retrátil. Aqui a gente sempre coloca já ele aberto, né, 1,60, para ver que sobra espaço. Então, por mais que aqui seja um corredor, um fluxo, né, vai passar na frente da TV, ficou largo, né, ficou com 1,70. Então, dá para deixar o sofá aqui, ficou mais tranquilo também. Que portas são essas que a gente enxerga? Essa é a porta do corredor dos quartos, né, que a gente passa aqui, que seria o fluxo mais intenso, então, por exemplo, da cozinha para os quartos, para não passar na frente da TV, certo? Porque, para ser bem sincera, a família mesmo, normalmente vai entrar pelo corredor de serviço aqui e entrar pela cozinha, né? Então, aqui é mais visita que vai passar. E a porta da cozinha. Foi uma escolha a sala e a cozinha não serem integradas, né? Então, elas estão próximas, assim, mas justamente para não ser uma coisa só. Então, na sala, a gente encontrou isso daqui, e olhando daqui, ó, do corredor, que a gente enxerga? Ó, a frente da casa, certo? Aqui é onde vai estar o painel da TV, a abertura aqui da porta e a porta da cozinha, certo? Agora entrando, eu estou nesse local aqui, ó, olhando essa porta. Agora eu vou entrar na cozinha. Bom, quando eu entro na cozinha, pessoal, o que eu enxergo? Aqui. Então eu enxergo toda essa cozinha aqui, que é uma mesa de 6 lugares e tem toda a vista do quintal. Olha só, ficou bem legal. A gente pode colocar uma porta-mão amiga aqui para fazer essa abertura. E a gente já colocou tudo o que a família precisava nesse espaço, né? Ela ficou uma cozinha grande, ó, de 4 por 6,35, porque ela é uma cozinha gourmet, já que ela tem a churrasqueira também. Então, o que vem nela? Na lateral aqui, a gente conseguiu um armário de 3 metros, tá? Então, a gente aproveitou aqui essa largura e esse armário aqui tem 3 metros. Então, eu deixei ele com todo o armazenamento
embaixo, deixei balcão mesmo, já que vai servir de área gourmet, de apoio, né, a essa cozinha, e ainda poderia ter 3 metros de armário aéreo. Então ia resolver todo o problema de armazenamento que hoje a família encontra, até porque aqui a gente vai ver que não tem muito armário, tá? Então seria maior estoque aqui. Inclusive, se quiser não ter tudo isso de balcão, daria para fechar, isso a gente vê no projeto de interiores, tá? Não tem janela para frente, tá vendo? Ó, nessa parede aqui não tem nada. Então, por quê? Porque aqui é o depósito que eu já vou chegar nas costas dele aqui, certo? Com isso, a gente resolveu o problema de armazenamento, só que tem a questão de circulação de ar. Porque eu sempre falo que deixar uma porta de vidro assim não garante que o local vai estar ventilado. Então, a gente pode trabalhar em alguma solução para fazer uma janela zenital, que seria aqui, ó, vou mostrar para vocês. Se a gente subir, por exemplo, essa parede aqui e fazer uma janela acima do telhado para correr ar e conseguir puxar esse ar dessa porta que vai estar aberta. Essa seria a maneira de fazer uma ventilação cruzada, certo? Já que na lateral aqui eu não consigo, porque o corredor está de 1,20 m, teria que ser maior e descoberto, né? E também pegaria aonde a gente aproveitou tudo para móvel, certo? Então não daria. E aqui no fundo tem o depósito, então a gente poderia subir ela e fazer essa parte aqui, às vezes até com o pé direito mais alto, ou fazer na estrutura metálica para fazer a própria caída da telha. Então isso a gente vai trabalhar como ventilação cruzada, tá bom? Ou a gente opta só por essa porta aqui mesmo e sabe que ela, por mais que abra tudo, né, fica uma varandona, tem esse problema de ventilação cruzada, tá? Então essa imagem aqui ficou até boa de mostrar. Vou ocultar essa porta. Isso, ficou um pouquinho melhor. Então tem todo esse armário aqui. A mesa já está com todos os espaços de circulação, que a gente sempre orienta a realmente medir e comparar com o que a gente tem em casa, para ver que não está apertado, né? A gente conseguiu deixar, então, a bancada aqui com as 4 banquetas. Então, olha só, olhando daqui, as 4 banquetas. A pia ficou na bancada do meio. E por que ficou aqui? Para estar de fácil acesso também a churrasqueira, que ficou na lateral, e por conta da coifa, porque a gente conseguindo encostar o fogão na parede. Então, tudo isso para a gente adequar se isso é suficiente, né, para a circulação da família. Lembrando que, olha só, aqui é total circulação, né? Então, por mais que a pessoa esteja sentada, tem que passar alguém aqui. Então, ainda mais aqui que tem a banqueta e a cadeira, pensando, por exemplo, num dia de festa, vai estar todo mundo preenchido, né? Então, tem toda essa situação também, tá? Quanto ao posicionamento das coisas dessa cozinha, o que a gente tem? A gente deixou um espaço grande para uma geladeira, né? Ela ficou na ponta, mas ela não encostou, né? Justamente para depois a gente ter a abertura. Aqui a gente deixou a torre quente, certo? Que do lado da geladeira. Depois tem o balcão onde fica o fogão. Aí eu já deixei aqui, que é para deixar o lixo grande nessa lateral, mais perto aqui para quem tá fora também dessa parte de cozinha, usar o lixo. O bebedouro para a gente deixar ponto hidráulico. O fogão, já pensando que aí a coifa fica mais fácil, aqui também não teria armário, certo? E a gente deixou ainda o cantinho aqui escondido, ó, para colocar air fryer e eletrodomésticos. Então, olhando daqui, ó, olha só, fica uma cozinha limpa, né? Nesse sentido, até se quiser colocar o bebedouro escondidinho aqui aéreo, dá para colocar também, tá? Isso a gente vai conversar. Quanto a esse corredor aqui, que vai ser o corredor de serviço, ele tem 1,10 m, certo? Com 1,10 m, a churrasqueira dentro dele. Por quê? A churrasqueira não vai ser uma coisa que vai ser tão utilizada assim, e a gente se preocupa muito com a estética dela também. Então, ela tem o espaço de balcão, né, das laterais aqui, utiliza. Dá para usar 2 pessoas, uma de costas com a outra, e ela também não fica aquela churrasqueira que vai ficar, a gente diz, boca aberta, né, de frente aqui. Então, a gente colocou ela na lateral. Qual que é a parte ruim da churrasqueira nessa posição? O churrasqueiro, ele tá de costas com o quintal, tá? Porém, ele tá de lado com todo mundo aqui que tá na área de lazer, tá? Podemos mudar essa pia, às vezes, para ser um pouco mais ao lado aqui? Dá sim, a gente só precisa ver a questão do posicionamento da lava-louças. Eu deixei ela centralizada por conta da lava-louças, mas a gente pode mudar para cá para ter mais espaço aqui de balcão, às vezes para estar alguém na churrasqueira, utilizando esse balcão, alguém lavando louça, né? Nesse sentido. Tudo isso a gente vai conversar. Lembrando que aqui a gente não decide armário, vai no projeto de interiores, aqui é só o layout. E aqui embaixo, onde está marrom também, a máquina de lavar louças, mais marcenaria que a gente poderia aproveitar. Então, tá vendo que aqui tem muito pouco marcenaria? Se for ver, tem embaixo aqui do fogão, né? E embaixo aqui da pia, só. Por isso que foi tão necessário esse armário aqui, certo? Então, olhando aqui pro quintal, né? O que a gente enxerga também? A gente enxerga primeiro uma varanda, olha só. Nessa varanda aqui, ela tem 1,50 m e ela serve justamente porque em dias de chuva, que não tá frio, né, calor, a gente conseguia abrir essa porta de
de vidro, sem entrar chuva na cozinha, né? Só com uma chuva de vento aí, que aí não tem jeito mesmo, mas a gente conseguir proteger essa porta de vidro. Então, essa varanda coberta, ó, que tem uma metragem considerável, quando a gente tem essa porta de vidro, não tem muito como fugir. E ela serve também como cobertura para quem estiver na cozinha e precisar ir para a lavanderia, porque a lavanderia ficou, olha só, nessa lateral aqui. Então, ela é uma lavanderia externa à casa, porém, praticamente integrada à cozinha, né? Então, ela tá bem ao lado aqui. Então, vamos conhecer. O que tem nessa lavanderia? Então, aqui tem um espaço para um armário, né? Ela tem 2,50 para guardar esse depósito mesmo, né? Da família, mais o tanque e a máquina. É uma lavanderia simples, que é o que a família necessita no momento. E de ventilação. Aqui a gente pode usar até... Entrei onde não devia. Uma porta depois de alumínio, já que ela vai ficar externa, né? E colocar uma janela acima da porta para ter essa ventilação. Essa janela depois a gente vai decidir a esquadria, mas o ideal é que seja até basculante para ela ficar sempre circulando o ar. E o acesso dela é por essa varanda aqui, até para estender roupa com espaço externo. Questão de estender roupa, pessoal, a gente não encostou a casa lá no fundo, ó, sobrou 1,25, né? Que seria se a gente quiser estender roupa escondido ali. Ou até não deixar a casa encostada mesmo, fazer um canil, guardar outra bagunça aqui maior, então tem tudo isso. Lembrando que quando fica um corredorzinho assim, ainda mais com construção, não vai ser muito fácil, vai pegar sol, né, para estender roupa, nesse sentido. Mas aí a família já estende praticamente sempre a roupa em sombra e seria um jeito de ser um estendal também, aproveitar para estender roupa ali e não ficar à vista aqui do quintal, tá? Então o quintal ficou bem grande, olha só, ele ficou com 12,35 metros só de grama, né? Mais o espaço aqui dessa varanda, né, de 1,50, então só de grama por 5,65, né? Então ficou um espaço bem grande, vai dar para utilizar bastante aqui, dá para até fazer os filhos jogar uma bola, de tão grande que ficou. Agora, a questão do corredor, vamos conversar. Nessa versão, eu deixei um corredor coberto, olha só. Vou mostrar aqui pra vocês, tá vendo? Coberto, e aqui tá contando como área construída. Ele não tem janela, certo? Porque para eu ter janela ele tem que ser no mínimo 1,50, então tem essa questão também. Conta como área construída, mas eu acho, considerando que para não ficar passando, né, aqui na frente, no meio dessa sala, né, nesse tapete aqui, ele vai ser muito utilizado como entrada do dia a dia mesmo. Então, estacionou o carro, entra por aqui, então eu já deixei coberto porque em dia de chuva, assim, compra, vai facilitar, certo? O que a gente tem nesse corredor aqui? Eu vou mostrar ele entrando de frente, que fica mais fácil. Então, entrou por aqui, a gente já encontra uma porta com uma janela. Por que eu deixei a janela aqui mesmo sendo coberto esse espaço, ó? Porque é depósito, então nem precisaria mesmo de janela. Então pode ser ou uma porta de alumínio, ou a gente deixa realmente uma porta. E considerando uma futura venda, né, o que poderia alterar, né, para a necessidade de outra família, que eu até ia considerar, deixar nesse depósito tubulação para fazer lavanderia. Porque às vezes ele é bem grande, porque nesse caso a pessoa precisa de um depósito de em torno de 12 metros quadrados, né? Mas para outra família talvez não precisaria de um depósito tão grande. Então o que poderia alterar, né? Fazer aqui uma lavanderia junto com o depósito, então a gente já deixar essa tubulação. E essa lavanderia que está aqui externa, a gente poderia fazer um banheiro de área externa, que no caso deles, vocês vão reparar que não tem, né? E por que não tem? Porque não é uma necessidade para eles tudo bem usar esse banheiro social que está aqui dentro do corredor, né? E aí vai ficar passando por essa sala aqui mesmo. É uma coisa que a gente já tinha conversado e foi uma escolha mesmo, tá? Então ficou esse depósito aqui de entrada. Ah, mas esse depósito para quem tá na cozinha não tá tão... Se a lavanderia for ali, né? Tem que dar a volta. Sim, tem esse problema, não tem acesso direto. Só se depois a gente mudasse a marcenaria e aqui fizesse uma porta falsa para entrar da cozinha para a lavanderia. Mas isso é uma sugestão para um caso de venda, né? Não para essa família. Para essa família o que funciona é isso daqui mesmo, tá? Então ficou um depósito, o depósito ficou com 11,43, ele ficou com 1,80, então cabe peças maiores, certo? E ele ficou com 6,35, então ele tá bem grande aqui. E o bom, pessoal, do depósito aqui, deixa eu explicar, é que para a garagem não ficou aquela garagem com um monte de janela, né? Então dá para fazer um paredão mesmo aqui nessa garagem, porque de costas está o depósito, tá bom? Vamos continuar então. Aí segue o corredor, que protegido pela varanda já tem a entrada aqui da cozinha, certo? Então seria esse caminho aqui. Continuando então, a gente já falou da área externa e agora a gente vai voltar para a área íntima da casa, que é a área dos quartos, certo? Como que a gente entra na área íntima, né? Que a gente vê só as janelas, né? Um detalhe importante que é tudo alinhado, as janelas dos quartos dos filhos e de visita ficou janela mesmo, só a janela da suíte
que aí a gente deixou uma porta de vidro, mas sempre a gente não encosta no chão justamente por problema de água, né? Então tem essa questão. E aqui seria a janelinha do banheiro. Vamos voltar. Se eu estivesse na cozinha aqui, que eu faço para ir para os quartos, ó. Tem que passar pela sala, mas aí não passa pelo menos na frente da televisão, passa aqui na lateral. E eu chego no corredor íntimo. O que que eu vejo nesse corredor íntimo? Olha só, são 4 portas. A primeira porta, que é essa daqui, é a porta do banheiro social. Esse banheiro social, ele atende tanto a área social da casa, que é a cozinha ali, visitas, tudo, quanto o quarto dos filhos e das visitas. Então, tem 2 banheiros nessa casa inicialmente, o banheiro da suíte e esse banheiro social aqui, certo? Esse banheiro social, o tamanho dele é 2,50 por... E ele tem 1,65 esse banheiro, tá, pessoal? E justamente para ter uma maior, ele ser mais confortável, já que ele é único, e até em caso, por exemplo, de utilização com cadeira de rodas, tudo isso. Um banheiro de acessibilidade seria o ideal de 1,82 no mínimo, né? Então ele tá um pouquinho menor para eu não perder espaço aqui da sala, mas ele também já é mais confortável, né? Esses 30 centímetros, né, para criança, depois tudo isso. Então ele tem 1,65, vocês podem comparar com o que tem hoje aí, tá? E esse corredor de circulação dos quartos, ele tem 1,20, né? O normal, sim, né? É 1 metro, e a gente deixou ele mais largo também por conta dessa acessibilidade, que é um ponto positivo, tanto para a venda futura, quanto para a própria utilização da família, tá? Continuando nesse banheiro aqui, tem os espaços, 2,50, o tamanho de bancada, o espaço para bacia sanitária e o box, certo? E a janela dele ficou zenital, que seria a janela Domus acima do telhado. Tá vendo que ela tá aqui na lateral? Vou mostrar então que esse banheiro, a janela não é para o quintal. Então, o que que acontece? Ó, quando a gente fizer o telhado, ele vai estar acima. E aí eu coloquei no fundo para ninguém ficar vendo luz, assim, nesse sentido. A gente pode aproveitar que já subiu esse pedaço aqui, né? E fazer a caixa d'água nessa posição, que também seria ideal, porque não estaria tão longe aqui da parte hidráulica. Só o outro banheiro, né? Que provavelmente vai ser construído até depois. Aí eu ia aconselhar fazer uma caixa d'água só para ele, né? Por conta da pressão. Então tem essa questão também. Voltando aqui aonde a gente estava nesse corredor. Então, continuando no corredor, aqui a gente vai ter uma paredona, porque a lavanderia está aqui nas costas. Se quiser, né, dá para deixar até uma porta aqui de entrada externa e uma porta interna, né, que se daria aqui por corredor. Eu gosto, por quê? Porque lavanderias você vai dobrar a roupa para guardar. E aí, se você tem esse acesso por dentro da casa, fica mais fácil, né? Você já coloca aqui, já leva para os quartos, não precisa dar a volta, né? Mas não é todo mundo que gosta, então, e a gente falou que ela ia ser externa, então queria colocar isso como um ponto para vocês, se vocês vão querer ou não. Aí faz 2 portas na lavanderia, até para fazer uma portinha de correr, bem simples, só para esse acesso interno aqui, tá bom? Então, tem essa questão também. Continuando, a gente chega no primeiro quarto. O primeiro quarto é o quarto de visitas, certo? Por que que eu deixei o quarto de visitas aqui? Para o quarto dos filhos ficarem perto do quarto dos pais, e também porque o de visitas vai ser o menos utilizado. E com isso ele ficou mais perto do barulho aqui da área social. Então, por isso ele é o primeiro. O que que tem nele? Ele é um quarto de 2,60 por 3,15, que é um tamanho bom. E ele tem uma cama de casal encostada, né, com um guarda-roupa de 1,75. Pode ser um guarda-roupa, uma cômoda. E ficou um guarda-roupa grande, que vai ser onde vai ser armazenamento de roupeiro também da casa, né? Vai guardar bastante coisa nesse guarda-roupa aqui, certo? E se depois ele virar um quarto realmente de outro filho, né? É um tamanho bom ainda, tá? Então tem essa questão também. Então, a visão dele é pro quintal, olha só. Consegue ver ali a cozinha também. Agora vamos sair aqui e ir pro próximo quarto. O próximo quarto, a porta já é bem pertinho aqui da porta do quarto quarto suíte, do casal principal, certo? Se fosse construir essa parte aqui de início somente, sem o quarto suíte, o que que aconteceria? Vou mostrar para vocês. Nessa região, poderia tirar essa parede aqui, né? Não fazer ela de início, depois poderia fechar inteira igual. E aí o quarto do casal poderia ser tudo aqui, para ele ficar maior, né? E de início, né? Até construir o quarto suíte no fundo. Então aí ficaria o quarto de visitas, / quarto dos filhos inicialmente, né? E o quarto maior, que seria aqui do fundo, seria o quarto do casal, certo? Então tem essa possibilidade também. Pensando nessa configuração que teria o quarto suíte, vamos apresentar o quarto dos filhos. O quarto dos filhos, então, ficou. A gente projetou aqui
ou uma cama de casal, ou então uma bicama, certo? Por isso que tem essa projeção aqui, certo? Ele ficou grande, ele ficou 3,40 por 3,15, então mesmo, por exemplo, a bicama aberta, teria o espaço aqui da circulação. Um guarda-roupa de 2 metros, que é um guarda-roupa grande, e eu ainda coloquei como se fosse uma prateleira, porque tem toda essa parede para utilizar, né, que é 3,15. Porém, aqui, para ter espaço para essa bicama, eu deixei a porta um pouco mais para lá, então aqui ficou mais estreito, tá vendo? Aqui tem 65, aqui vai ter 40. Então, poderia ter aqui, ser uma prateleira. Como a gente decidiu que se caso tiver criança, enfim, os brinquedos vão ser guardados no quarto. O quarto vai ser uma área de brincadeira também. Então, ele tem que ser um pouco maior, sim, né? Então, pensando aqui numa cama de solteiro, teria para guardar brinquedo aqui, teria prateleira suficiente para guardar. Então, tudo isso a gente se preocupa por uma questão futura. E para um adolescente, teria espaço ainda para uma mesa de estudos e TV no quarto, né? Que seria uma necessidade também da família, colocaria aqui na lateral de frente com a cama, tá? Esse é um dos layouts escolhidos considerando um filho só, né? Então seria a bicama para caso de visitas, né? Ah, Eloá, se eu tivesse 2 filhos? Se tivesse 2 filhos e fosse 2 camas de solteiro, aí esse layout aqui poderia alterar drasticamente, porque aí eu poderia colocar uma cama de solteiro aqui e uma aqui, por exemplo. Certo? E aí teria ainda espaço de guarda-roupa, esse espaço aqui, sem problema nenhum, e ainda poderia caber uma escrivaninha pequena nessa lateral. Então, é um quarto que dá para sofrer alteração ao longo do tempo, porque o tamanho dele é bom. Por isso que a gente já fez esse tamanho aqui, pensando nas possibilidades futuras, tá bom? Bom, nesse quarto aqui, a visão dele é para o quintal também. E agora a gente vai para o último quarto, que seria o quarto suíte. O quarto suíte ficou o último, ele está ao fundo da casa, então ele é o quarto mais silencioso, certo? E com uma vista também do quintal. Certo? Isso foi uma escolha porque eles ficam bastante tempo no quarto mesmo, então assiste bastante TV à noite, nesse sentido. Aqui, nessa porta, eu gosto de mostrar o que teria se a porta tivesse aberta. Então, olha só, se a porta, você entra no corredor, aqui, ó, que é a porta de frente, né? Entra aqui no corredor, até se não quiser deixar a porta aqui, né? Se quiser deixar aberto, olha só. Mesmo se a porta da suíte estiver aberta, a gente colocou a posição do guarda-roupa aqui, porque fica ocultando o que está na suíte. Então, poderia ficar aberto o tempo todo, que não seria aquela situação da visita ir no banheiro aqui e ver, por exemplo, a cama, alguém deitado lá no quarto, tá? Então, isso é uma preocupação aqui também, tá? A gente deixou aqui um espaço maior, já que a gente deixou todo o corredor para circulação, e mesmo assim caberia um guarda-roupa de 3,60, que é um guarda-roupa grande e atenderia toda a necessidade de armazenamento. Não ficou como um closet, apesar de ter essa entradinha aqui, né? Ficou um guarda-roupa exposto. Porém, o tamanho dele ficou bom, né? Nessa situação aqui, 3,60, olha só. Aqui ainda eu deixei um guarda-roupa bem largo, de 75 centímetros, certo? A questão da cama. Já deixei uma cama queen, tem mesa de cabeceira das duas laterais, com a visão dessa porta de vidro. Então, quem tá aqui na cama, olha só, vê todo esse quintal, esse gramado, o jardim que vai estar aqui. E a gente deixou ele largo, ó, com 3,30, justamente porque como eles ficam muito no quarto, né, tem a questão do móvel, da TV, toda essa situação. A gente nem deixou só um painel. E pensando ainda em questão de futuramente ter criança, ainda caberia tranquilamente berço, né, no quarto, se necessário. Ficou um quarto grande, tá? Então tem essa situação aqui também. E a suíte onde ficou? Para a porta do banheiro também não ficar de frente, a gente deixou entrando aqui pelo guarda-roupa, certo? Aqui, ó. E aqui o banheiro, ele é um tamanho, ele é comprido, né? Por 2,70, até para dar essa base aqui da cama e das mesas de cabeceira. Então, ele tem uma bancada maior, né? Tem um espaço aqui de bacia sanitária maior. E a janela ficou pro quintal também, tá? Então, tem toda essa situação. Bom, pessoal, essa versão 1, a gente explicou tudo, certo? E agora eu vou explicar a versão 2. E sempre lembrando de vocês prestarem atenção mesmo e depois comparar. Não somente o geral, mas tipo cômodo por cômodo. Agora eu vou explicar a versão 2 dessa mesma casa para a família. E você vê que vai ter prós e contras comparado à versão 1, tá? A primeira é que são 2 vagas cobertas, não tem essa possibilidade de 3, né? E mesmo assim o tamanho ficou bom, 6,20, então não tá apertado para passar uma pessoa aqui. A porta da sala, que para não ficar descoberta, tá coberta também, então sai do carro não tem esse problema, certo? Aqui, né? Ela é uma casa mais barata de se fazer também, tá, pessoal? Isso é importante lembrar, porque além da metragem dela tá menor, né? Tem a questão que aqui, ó, eu consigo economizar, por exemplo, o portão tá menor para 2 carros, tem o acesso de pedestre. Aqui eu deixei
que pode ser grade, vidro, enfim, só para visualizar o vidro, já que era uma escolha da família a frente ser com o pé direito alto, né, que antes seria como a sala, e aqui o que eu fiz? O depósito eu coloquei aqui, então ele seria falso esse vidro. Então eu poderia até, não precisaria gastar com cortina, não teria problema de sol batendo nele, né? Deixa eu até abrir o outro para comparar pelo 3D. Então olha só, essa versão 2, o portão é menor, mais barato. Tem essa questão aqui também. Posso deixar o pé direito alto na frente? Posso deixar igual, né? Não tem problema nenhum. A diferença é que esse daqui daria na sala, né? Teria essa visão da sala, inclusive teria que gastar com cortina, aqui poderia colocar uma parede falsa, que seria um vidro, né? Sem problema, vidro fixo, porque isso aqui é o depósito, né? E vou explicar também por que a gente deixou ele aqui, certo? Então, teria esse comparativo. Como precisa caber 2 carros e com uma necessidade de um terceiro, se possível, nesse aqui eu fiz 3, e aí eu deixei o tamanho mínimo aqui, que deu 9,5 daqui até o portão, certo? Então, até caberia um carro aqui nesse recuo, que seria a rampa, caberia, só que ele ia ter que estar manobrado, né? Não é um carro que você vai deixar toda vez ali, né? Já nesse caso aqui, eu deixei 2 carros aqui mesmo, só que eu deixei 11 metros daqui até a parede, então cabe atrás do outro, então cabe até 4 carros aqui também, igual esse aqui, só que aí seria 2 cobertos, 2 descobertos, tá? E tem essa questão do depósito aqui. Comparando a questão do depósito, eu deixei nas duas maneiras o depósito na frente, por exemplo, esse já entra por aqui e já tá aqui atrás, né? E ele ficou comprido, né? Que também a gente tem que verificar se é uma coisa boa ou não. Nesse daqui, eu deixei ele quadrado, né? Tem a mesma metragem, 12 metros quadrados, e tem acesso por fora aqui também, porque às vezes peça suja, né? Então, para colocar tudo isso. E porque em uma futura venda, né? A gente pode vender, vou até tirar aqui essa laje, como 4 quartos. Porque eu deixei uma porta dele por dentro também, né? Então, numa questão de venda, depois ele vira outro quarto. Dá para substituir essa porta por uma janela que fica aqui na lateral e sem problema nenhum, entendeu? Então, isso é uma coisa a se pensar também, né? Dele representar, não deixar ele só com função de depósito. Porque hoje, quem precisa de um depósito grande, assim, de 12 metros quadrados, é essa família, né? Não necessariamente outra família ia precisar. Ou até fazer tipo, uma sala de TV, enfim, muitas possibilidades, né? Escritório, outro quarto, tem várias coisas a se pensar, tá bom? Então, essa de início aqui seria a primeira diferença. Agora vamos continuar na explicação dessa versão 2. Então, já expliquei sobre a questão da garagem, né, que aqui ficou mais recuado, e também sobre o depósito, né, que caberia, olha, tá até um pouquinho menor, mas o aproveitamento dele tá bem bom, né, tá com 2,85 por 3,85. Então, se for um quarto depois. Até, né, se for um quarto depois, tem a possibilidade da pessoa fazer mais uma suíte aqui na frente, ampliar para frente, né, tem tudo isso a se pensar, tá? Como era um pedido ser a sala com o pé direito alto, né? Mesmo assim eu fiz ela com o pé direito alto. Então ela tem janela para frente, aqui para garagem, né? Mas daria para fazer, porque às vezes, pessoal, o que a pessoa quer? Ter a ideia que se tiver na sala, tem esse vidro com a cortina grande aqui. E é um sonho, né? E a gente trabalha com o gosto do cliente. Então aqui, ó, se mesmo assim quiser, for importante, a gente pode fazer, não tem problema, né? Então aqui nessa sala, eu acho que seria legal deixar essa janela para frente aqui, para visualização da rua, né? Mas se quiser o janelão com a cortina, tem também. E na hora que colocar, vai ficar lindo a mesma coisa, certo? Pé direito alto, tudo isso. Nessa sala aqui, ficou 3,30 por 4,70. Cabe um sofá ainda maior, que pode representar um sofá e uma poltrona. Eu sempre bato na questão da poltrona na sala, porque eu falo que idoso não senta em sofá retrátil, né? Então aqui cabe um sofá, tá aberto aqui ele, né? Bem aberto, inclusive. Um sofá de canto, né? Essa sala, comparada com a outra sala, vou mostrar aqui. Olha só, essa sala, comparada com essa sala aqui, ficou até melhor, porque essa daqui tem 4,70, essa daqui tem 4,15. E 3,60 eu consigo colocar um sofá tranquilamente 3 metros, que é super confortável, mais uma poltrona. Aqui já ia apertar. Então, né? Se eu fiz, aqui não passa nada na frente da TV, então posso colocar um tapete lindo, as crianças brincando ali. Eu falo que é uma sala mais confortável, né? Aqui já não, fica passando aqui na frente, tem essa situação. Essa daqui tem vista pra rua? Tem, através da garagem aqui. Essa tem? Tem também através do vidrão. As duas em pé direito alto, pode ter sem problema nenhum. A diferença é que esse vidro grande, se quiser, fica para lateral e esse ficaria para frente, né? Questão de privacidade. Pessoal, esse daqui, olha só, pode manter essa janela sempre com cortina fechada. Ninguém nunca vai ver o que está aqui dentro, né? Você pode ficar relaxado lá dentro dessa sala que ninguém vai ver. E deixar sempre, até se quiser deixar sem cortina, essa lateral aqui, dá, porque não é uma área que pega sol direto para ficar dando reflexo na TV, né? Então tem essa questão também. E aqui já não, aqui vai pegar todo o sol do meio-dia, vai esquentar, vai virar uma estufa aqui. Então até questão de ar-condicionado,
Tudo isso, essa sala aqui vai precisar, com certeza, e levar em consideração ar-condicionado, pé direito duplo, sol do meio-dia, né? Tem tudo isso também, tá? Então tem essa questão de conforto térmico mesmo, tá vendo? É quase a mesma sala, né? Mas tem várias coisas que impactam para a gente decidir, tá bom? Então tem essa questão também. Questão de passagem. Aqui passa na lateral, né? Olha só. E de acesso à cozinha, certo? E aqui eu não deixei ela com acesso aos quartos, deixei da cozinha. Mas se quiser, ó, dá pra fazer outra porta aqui, sem problema nenhum. Nesse caso, eu não deixei porque eu queria que essa porta aqui fosse próxima ao banheiro, já que o banheiro social é o banheiro dos quartos também, mas já vou chegar lá. Então, comparativo de sala com sala, acho que deu pra entender, né? Vamos voltar agora explicando só a versão 1 aqui. Corrigindo, explicando a versão 2, tá? Então, da sala, quais são as entradas da casa, né? Entrada da casa tem pela sala, que seria no fluxo aqui da cozinha, e pelo corredor, e nesse caso eu não fiz o corredor coberto, né? Já que ele ficou com janelas, então tem a janela aqui da sala, tem porta de cozinha, tem outra para dar ventilação cruzada aqui na cozinha também, que eu já vou chegar lá, tá? Então, tudo isso daqui, ele ficou descoberto, tanto que ele tem só a projeção do beiral. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, ó, se eu entro por aqui, olha só, vendo só a projeção do beiral, ele tá descoberto, que tem essas passagens aqui. Parte boa e parte ruim disso daqui. Posso usar como um estendal de roupa até, se quiser, né? Mas é caminho, então não sei, ainda mais tendo todo esse quintal aqui também, né? E num dia de chuva, teria que entrar pela sala, né? Pra não pegar essa chuva aqui, tá? Porém, eu resolvi a questão de ventilação cruzada, tanto na sala, então ficaria... Olha só, é uma sala que não pega um sol direto, tem ventilação cruzada, né? Então, ela ia ser bem fresca, a gente não precisaria nem de ar-condicionado nela aqui, pra ser bem sincero. E a questão da cozinha também. Lembra que eu expliquei muito que não adianta ter uma porta de vidro imensa, sendo que não tem para onde puxar esse ar. Então, aqui teria essas ventilações cruzadas na cozinha que resolveriam também, tá? Então, ficou aqui os dois acessos. Agora, vamos entrar na cozinha. Então, a gente entra na cozinha aqui através da sala. E o que a gente vê, ó? Entrando na cozinha, a gente já vê esse balcão que tem o mesmo problema de armazenamento. Então, é o mesmo tamanho, 3 metros. Dá pra gente trabalhar bastante na marcenaria. Eu deixei ele sendo balcão, mas nada impede depois a gente fazer parte fixa aqui para dispensa, né? Então, e ficou bem legal, olha só, na lateral, tem bastante espaço, sem problema nenhum, tá? De armazenamento. Aqui eu também encontro, olha só, a geladeira, certo? Então, se tá a pessoa que está na mesma situação consegue acessar a geladeira sem utilizar, sem entrar mesmo nessa área de serviço. E aí ainda mais eu tenho a torre quente, o espaço do fogão ficou para lá, então a pessoa que está cozinhando está de costas, realmente, né? Mas a coifa também não está central, não tem esse problema de espirrar. Aqui a gente deixou os elétrons à mostra, né? E aí eu deixei ele à mostra do lado da churrasqueira, né? E a churrasqueira seria também um espaço de apoio ali. Mas como tem bastante bancada aqui na frente da churrasqueira, e elétrons eu posso tirar, né? Como um dia de churrasco, posso tirar essa saída daí. Então eu consegui ainda deixar ali, acho que vai valer bastante a pena, tá? E ficou uma bancada bem grande, 2,80, né? Aqui na frente com a pia, lava-louça, as banquetas. Eu achei bem legal e eu nem deixei em L e deixei essa porta de vidro aqui, até para facilitar a questão de fumaça dessa churrasqueira, né? Essa exaustão, circulação de ar, tudo isso. Então, ó, olhando daqui, olha a visão que eu tenho. As bancadas, as banquetas vão estar aqui com o pessoal, aqui também está o pessoal que está comendo, tem o balcão, tem a janela, que eu até não precisaria, mas aqui para ventilar melhor eu deixei nessa lateral. Por que eu não precisaria? Porque eu já tenho essa porta aqui puxando esse ar, né? Só por isso, tá? Então até se quiser fazer ela maior, para aproveitar essa, maior no sentido mais alta, só uma faixa aqui, ó. Por exemplo, a gente pode discutir também, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Lá seria legal eu fazer ela nesse sentido mais alta, só para circular, né? Não preciso ficar vendo a pessoa passar, porque aí eu posso aproveitar essa parede para colocar um quadro, um espelho, enfim, tá? Então dá pra gente conversar sobre isso também, tá? A mesa e espaço de circulações são o mesmo da versão 1, né? Aqui, como é uma circulação principal, deixei até mais largo, certo? E quais são os acessos dessa cozinha? Então, essa cozinha tem visão da área externa, que também ficou bem grande. A diferença é que esse está no horizontal, né? Mas é 6,40 por 12, né? Que é o terreno inteiro. Então, olha só. Também tem a questão da varanda, mas a varanda eu consegui economizar espaço. Por quê? Tá vendo que esse pilar tá juntinho aqui? Porque eu contei como varanda só esse 95 centímetros, o restante eu considerei como beiral. Então, aqui, ó, primeiro vai ter a questão do pilar. Aqui, ó.
mas a cobertura ultrapassa o pilar. Porque aqui eu consigo deixar uma cobertura de até 1,20 m, considerando como beiral. Então, tudo isso é macete para a gente economizar a metragem construída, né? Porque aqui na suíte, que vai ter essa visão aqui para fora também, eu também queria essa questão de cobrir mais, né? Para proteger essa porta aqui, tá? E aí vai ter a janela aqui do closet, que eu deixei, que nesse caso tem, né? E aqui da lavanderia, que eu vou explicar para vocês também. Então, essa, ó, seria a visão, tá? Eu gostei bastante também. A lavanderia, a entrada dela, eu coloquei por dentro da cozinha, tá? Mas, se quiser fazer por fora, dá. E ela é basicamente do mesmo tamanho da outra, 2,65. Deixa eu mostrar a outra aqui do lado. Ó, 2,50 por 1,30. Essa é um pouquinho maior. Eu só quis fazer ela diferente, porque nesse caso aqui eu deixei ela em corredor, certo? E aqui eu deixei de frente, né? Você entra, tem espaço do tanque e da máquina, e ao invés disso estar na lateral, eu coloquei de frente aqui. Mas é indiferente, tá, pessoal? Lá eu quero que faça nesse sentido, assim, de corredor mesmo, que eu acho que aproveita melhor. Tranquilo também, tá? São duas opções aqui. Deixei a janela pro fundo, e aí deixei uma janela... Vamos entrar no 3D pra ver. Ó, aqui em cima, então dá pra usar prateleira aqui também, tá? E do outro lado ficaria um depósito mesmo, igual tá lá no outro. Nesse sentido, porque poderia até deixar coisas maiores aqui na frente, às vezes precisa, tá? Então, tem essa questão aqui também, da lavanderia. Aonde estender roupa nesse caso? Na versão 1, eu até deixei a possibilidade de estender roupa escondidinha lá. Nesse caso, já não teria, né? Então, tem essa questão também. E não teria aquela facilidade de, às vezes, fazer uma entrada por dentro ali do corredor, que teria na versão 1. Lembra essa facilidade aqui, ó, de eu fazer outra porta aqui e ter dois acessos. Aqui já não daria, porque dá de costas com o quarto. Tem a questão também que tem um lado da máquina de lavar. Qualquer forma, tem do corredor, mas aqui fica de costas com o quarto suíte. Então, se tiver esse incômodo, lavar roupa à noite, até na acústica dessa parede aqui a gente tem que trabalhar para não ter tanto esse problema da máquina funcionando de madrugada. Agora, partindo antes de ir para a área íntima, eu vou mostrar para vocês a questão do banheiro social, né? Porque uma coisa específica dessa casa, dessa família, é que não tem um banheiro externo. Então, a gente tem que se preocupar com a utilização do banheiro social para a pessoa não ficar, por exemplo, andando pela casa, né? Então, se a visita está aqui, o que ela faz para ir no banheiro? Tem uma porta, olha só, bem aqui na entrada, entra, é o corredor dos quartos. Só que a pessoa não precisa ficar andando aqui na frente dos quartos. O banheiro já está de frente, ó. Então, a locação desse banheiro, que também é um banheiro mais largo, para facilitar ali para criança, para idoso, tudo isso, que dá janelas com posto de luz. Então, nesse caso aqui, nenhum banheiro ficou com janela zenital, que fica mais caro de fazer. Por isso que eu falo que essa casa aqui ela é mais barata, né, de fazer. E eu também consegui essa ventilação e iluminação aqui para o posto de luz. Esse posto de luz tem acesso pelo quarto, que eu já vou explicar também, tá? Então, tem essa questão do banheiro. Eloy, para vender, como que a pessoa faz um banheiro externo aqui? O que eu faria, né? Se eu comprasse essa casa, por exemplo. Também transformaria essa lavanderia em um banheiro externo, para a pessoa não passar por aqui, certo? E eu construiria a lavanderia aqui, nesse canto de costas com closet, porque closet precisa ter janela e até já tem essa circulação aqui para o posto de luz. Então, eu deixaria até tubulação de água nessa parede aqui. Caso for vender, dê a possibilidade da pessoa fazer uma lavanderia grande aqui, com depósito, tudo, e transformar essa lavanderia que está aqui em banheiro externo, tá? Então, a gente tem que pensar nessas situações também. Então, entra aqui. Ó, estou na cozinha, já consigo entrar, estou no corredor dos quartos, mas já está de frente pelo menos, tá? Continuando aqui, no corredor dos quartos. Vamos às portas, né? Essa primeira porta aqui é a porta suíte, certo? Que entra, já dá de frente com a visão que tem nessa... Eu sempre gosto de pensar assim, se a porta estivesse aberta. Ó, não veria cama também, não teria esse problema, porém tem essa questão, ó, dessa porta do banheiro, mas também não veria, tipo, a casa, né? Porque tem essa lateral aqui, que eu já imagino sendo um espelho, até um enfeite, né? Então, entra, tem o banheiro suíte, que até economiza, porque ele tá de costas aqui com o outro banheiro, né? Então, economiza tubulação, tudo isso. O tamanho dele ficou grande, também, os dois do mesmo tamanho. Dá pra alterar pra ser igual ao outro, um menor e o outro maior, sem problema nenhum. Aqui, nesse caso, o quarto ficou com closet. Então, até se quiser trocar a porta desse banheiro para ser para cá, a ponto de ficar do lado do closet, a gente consegue alterar também, tá? O espaço ficou bem confortável para cama, mesmo se tiver um berço aqui, dá para
dá para encostar, né? E ele ficou com a visão do jardim, certo? Fazer o closet nesse ponto aqui, parte boa e parte ruim. Parte boa é porque você precisa gastar em marcenaria, né? Você gasta um pouco de metro quadrado. Só que mesmo assim, coube um guarda-roupa até maior, né? Vou mostrar lá. Ele ficou um closet estreito, mas olha, ele tem janelinha dos dois lados, e às vezes nem precisaria ser guarda-roupa, né? Poderia ser um guarda-roupa aberto mesmo, para ficar tudo exposto, já que ele ficou um cômodo. E isso também, em questão de venda, valoriza, né? Porque aí a casa tem closet. Então, tudo isso altera também, tá? Continuando nos quartos, pessoal, vamos falar sobre o quarto dos filhos. Até em comparativo com a outra versão, nessa situação aqui eu deixei 2 camas de solteiro, as camas têm 90 centímetros, então daria para colocar 2 paralelas, e ela ainda sobra 70 centímetros, que seria esse apoio. Cabe até um guarda-roupa, olha só, maior ainda, de 2,10, e ainda com uma prateleira aqui de 2,10, com esse espaço para brincar, tá? Então, nesse caso, tem essas 2 hipóteses de quarto, né? Que daria para atender as expectativas da família, até com 2 crianças, nesse sentido, tá bom, pessoal? Então, olha só, teria espaço e só que teria a questão que, olha só, por aqui, é que aqui tá mais apertado do que realmente é, porque essa cama tá com 1,10 e o ideal é 1,50, tá? 1,50 não, 90. Prateleira, então, se quiser colocar brinquedo, enfim, até outro guarda-roupa, e um guarda-roupa grande nessa lateral caberia. Então, ficou um quarto de 2,50 por 4, que para criança atenderia tranquilamente. 1 e até 2, né? Isso sem considerar bicama ou cama de casal, que aí seria igual o outro quarto, né? Eu teria outras possibilidades. Eu só gosto de colocar tipo a porta no meio, nesse caso, para mostrar que tem questão de ventilação e circulação de ar. Nesse caso aqui, seria para o posto de luz, que não é assim o ideal da circulação de ar. O outro com certeza ficaria melhor, que daria para o quintal, não tem vista, né? Porém, também não é aquele posto de luz que está um quarto de frente com o outro, né? Então, não é de todo ruim, né? Um posto de luz grande, vai conseguir entrar sol, tem ventilação, né? Não é aquele posto de luz 1,50 por 1,50, aí é maior, tá bom? Então, tem essa hipótese de quarto também. E, para finalizar, o quarto de visitas, que é essa última porta aqui, tá? O quarto de visitas, ele ficou comprido, né? Nesse caso, para ter acesso a essa janela, eu deixei a cama de casal nessa posição. Também cabe um guarda-roupa grande aqui, só que ele ficou estreito, né? Então, até, por exemplo, numa venda futura, provavelmente esse seria o terceiro quarto e ele seria o escritório, né? Não é que não cabe, ele cabe. Até se eu quiser virar essa cama aqui e fazer essa cama encaixada nessa posição assim, ó, dá também, tá? São possibilidades, ou fazer cama de solteiro, né? Tudo isso. Porém, a gente tem que lembrar que ele é um quarto estreito nessa condição aqui. Aí, lá, dá para alterar, dá para deixar aqui o depósito menor, para ele ficar um pouco mais largo, dá sim. Aí isso a gente vai trabalhando conforme as alterações, tá bom? E o quarto de depósito aqui eu já falei primeiro, né? Mas se fosse para uma venda, tudo, eu acho que é muito interessante, porque fica uma casa de 4 quartos, tá? E com quintalzão, enfim, com toda essa situação. Bom, pessoal, é isso. Vou finalizar. E espero que tenham gostado e consigam analisar tudo que a gente pensou para montar essas 2 propostas. E sempre lembrando que não é uma proposta ou outra, né? Sempre uma vai ter prós, outras contras, e a gente pode sempre ir aperfeiçoando com base nas necessidades de vocês. Até mais, tchau, tchau!